Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esses que eu estou fazendo para um esclarecimento do porquê que a nossa igreja, me referindo pessoas, sofrem tanto. Nós servimos a um Deus todo-poderoso que fez grandes milagres, prodígios e maravilhas. E muitos se perguntam: cadê o poder de Deus na minha vida? Por que eu estou sofrendo? Eu sirvo a Deus, eu tenho anos de igreja. Povo de Deus pegando a doença, ministro, cantores, pastores morrendo. O povo de Deus vivendo o desemprego, a crise alcançando a vida do povo de Deus. Mas pela Bíblia, nada disto era para acontecer. Mas por que que acontece? Então, nesse vídeo, a gente vai tentar entender um pouco aonde é que estamos errando. Porque com absoluta certeza, o erro não está em Deus. Então, vamos ler uma palavra que está aqui em Êxodo, que Deus garante que ele faz diferença daquele que serve a ele e o que não serve. Deus ele garante a proteção daqueles que honram a ele andando na palavra. Então olha o que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 11. Vamos ler do 3 até o 7. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. 4. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e não mais haverá. 7. Mas entre todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Isso aqui é conhecido. A última praga para os egípcios foi a morte do primogênito. Não, eu acho que não tem dor pior do que chorar a morte de um filho. E Deus aqui ele faz uma garantia que os egípcios lamentariam grandemente. Mas na vila dos judeus, aonde os judeus se encontravam, não haveria um ruído sequer. Nem mesmo um cão uivaria, para saber que Deus faz diferença. E nós não estamos vendo essa diferença hoje. Vamos ver Deus confirmando isso lá em Malaquias. Aqui em Malaquias, capítulo 3. Vou ler do 16 em diante. Essa conversa é sobre um povo, um pessoal que servia ao Senhor. Mas uma parte estava decepcionado, porque o mundo, os pecadores estavam prosperando, mas o povo de Deus não estava.
Então, uma parte desse pessoal queria abandonar o Senhor. Mas olha o que aqueles que temiam ao Senhor falam sobre Deus. 16, Malaquias 3, versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha o 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, nessa palavra, o povo de Deus hoje não era para estar ficando desempregado. Nenhum cristão era para morrer de Covid. Não haveria doenças, outros tipos de doença, acidente, assalto com os cristãos. Porque o nosso Deus, ele nos dá garantia de livramento. Então, como entender por que essas coisas acontecem? Então, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Aqui é um livro, a carta que Paulo escreveu para os Coríntios. Olha o que Paulo fala. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o poder de Deus para todos aqueles que creem. O que é a sabedoria do homem? Nós temos aprendido que Deus fez uma aliança com Abraão e essa aliança seria instituída com o povo judeu. E a confirmação das bênçãos através da aliança seria o povo guardar toda a lei, tendo o sinal da circuncisão. Jesus Cristo, quando ele veio tirar o pecado, porque o povo transgrediu a lei. Então Jesus escolheu os 12 apóstolos e deu ordem deles pregarem Jesus Cristo, o que ele fez na cruz. O que os apóstolos fizeram? Pregaram a lei, batismo nas águas, pregaram o jejum, humilhação. Então, quando você entra numa igreja, eles vão pregar para você viver as obras da lei que Jesus aboliu em forma de mandamento. Muitos preceitos da lei ainda está valendo, mas não é por mandamento, é você escolher viver. Como? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é mais um mandamento, é você decidir amar a Deus, vendo Ele cuidar de você, Ele abrindo as portas, resolvendo os problemas que você não pode resolver. Então, essas palavras que Jesus deu para os judeus, para os discípulos, eles entortaram tudo, pregando a lei. O apóstolo Paulo, ele fala que ele, quando era mais jovem, ele sobressaía muitos nas palavras da lei. Mas quando ele conheceu Jesus,
toda a sabedoria que ele tinha, ele considerava como esterco, porque essas palavras invalidam Jesus Cristo. Então vamos ler o que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o 2, o 3 e o 4. Diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Jesus Cristo. 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofreis. Eu vivi 20 anos, quando eu fui chamado por Jesus, eu fiquei 20 anos na primeira igreja, fiel, andando na palavra, mas eu não tinha esse conhecimento. Eu não tenho uma bênção para contar em 20 anos na igreja. Porque a igreja que eu frequentava não pregava Jesus Cristo. Ela falava muito, era de dinheiro, de diabo, de inferno. E eu com medo de ir para o inferno, eu fiquei dentro da igreja. Porque eu não tinha vida. Eu não via Deus agir. Por quê? Porque era uma pregação de sabedoria. O apóstolo Paulo aqui, ele fala de outro Jesus. Quem será esse outro Jesus? Jesus, quando veio em carne, ele veio para os judeus. Ele veio pregar a palavra para os judeus. Então, ele viveu a lei. Para quê? Para cumprir a lei e depois abolir a lei. Porque Jesus falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Aí ele acrescenta, nem um tio, nem um jota será tirado, até que tudo se cumpra. O que Jesus está dizendo? Só pode tirar a lei quando for cumprido. Antes de cumprir, ninguém toca. Jesus cumpriu, tirou os mandamentos, a lei em forma de mandamento, e instituiu a graça. O que é a graça? É você querer andar com Jesus, é você querer morrer para o mundo e viver para Jesus. Então, essas igrejas pregam o outro Jesus, o Jesus em carne. O apóstolo Paulo foi chamado por Jesus glorificado. Ele foi até o terceiro céu e recebeu a revelação. Qual é a revelação? É que os gentios, que somos nós, alcançamos as bênçãos de Deus pela fé. Qual é a fé? Seguir os passos de Jesus. Amar o próximo, se desviar do mal, ter uma vida em santidade, amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso evangelho. As igrejas estão pregando outro evangelho, que são esses 4 livros que contam a história de Jesus. Porque o evangelho da salvação é Jesus Cristo ressuscitado, que foi dado a Paulo. Então vamos ver o que está escrito aqui em Gálatas 2, capítulo Gálatas 2, vamos ver do 11 até o 21.
Essa passagem ela fala de uma reunião que os apóstolos tiveram. Então você que conhece, você já sabe que o apóstolo Pedro, ele se misturou com o gentio e começou a comer com o gentio, o que é contra a lei dos judeus. Então o apóstolo Paulo ficou observando Pedro. E teve uma hora que, quando chegou os outros judeus, Pedro quis dar uma de santo, se afastando, começou a desprezar os gentios. Aí Paulo chama a atenção dele, que é o erro nossas igrejas hoje. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler Gálatas 2, vamos ler do 11 até o 21. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. O que é circuncisão? É o sinal que Deus mandou os judeus fazer e depois observar a lei e praticar. Então, os que eram da circuncisão quer dizer que são os outros judeus. 13. E os outros judeus também dissimulavam. Aqui está o problema da igreja. Eles não aceitam que eles estão errados. Se você mostrar na Bíblia que o batismo nas águas é errado para nós gentios, eles não tiram o batismo, eles continuam pregando o batismo. Por que o batismo nas águas é errado? Se você é uma pessoa que se batizou nas águas, talvez você nem saiba o significado do batismo. João Batista, quando ele pregou o batismo, ele veio falando que o batismo era para arrependimento. Que arrependimento? Antes de Jesus morrer, nós éramos dominados pelo poder do pecado. Nós fazíamos coisas que não queríamos fazer. E o que nós queríamos fazer, nós não fazíamos, porque era o pecado que dominava. O batismo nas águas significava uma morte espiritual. Você se batizava, você não tinha mais prazer no pecado. Então você conseguia andar na palavra. Quando Pedro prega do batismo, Pedro já entorta a palavra. Ele já diz que o batismo é para perdão do pecado. Mas você que entende da palavra, sabe que o que perdoa pecado é sangue, não é água. E hoje as igrejas estão pregando o batismo para perdão de pecado. Mas por que o batismo foi invalidado? Porque Cristo, quando morreu na cruz, ele levou os pecados sobre ele. Hoje, nós não somos mais dominados pelo pecado. Então, não precisa de batismo nas águas. O batismo invalida o sacrifício. E é por isso que a igreja sofre. São essas dissimulações, essas pregações erradas que nos levam a caminhar de forma errada. Nos leva para a lei que Cristo invalidou. Mas você tem que andar pela palavra em Cristo Jesus, o que ele fez. Você não precisa de batismo. Jesus já te perdoou com o sangue dele derramado na cruz. Hoje você tem domínio sobre você de escolher se você faz o mal ou se você faz o bem. Cristo já te libertou lá na cruz. Então, continuando a leitura. 14. Mas quando... Vamos ler o 13 de novo. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Por que até Barnabé? Barnabé era um pregador que andava com Paulo. Então ele tinha conhecimento da graça e tinha conhecimento da lei. Só que eles começaram a dissimular de tal forma que enganou até Barnabé. Imagine o povo de hoje que não lê Bíblia. É muito fácil de enganar.
14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, Pedro, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Como é que eles obrigam? Pelo medo. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Você tem que provar o seu amor por Deus. Traz todo o seu dinheiro para a igreja. E você se sente pressionado, achando que quem está ali é um homem de Deus, e acaba fazendo. Você tem medo de sair da igreja porque você não tem mais vida. Você está vendo que a igreja está errada, mas você pensa, se na igreja eu estou mal, lá fora eu vou estar pior, e se eu morrer eu vou para o inferno. Mas você vai da mesma forma, servindo essas igrejas, andando de forma errada. Porque Jesus Cristo, ele vem buscar a igreja santa, gloriosa, que vive o que ele fez na cruz, e não a lei que já foi abolida. Continuando. 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Olha o que Paulo fala agora. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Você que anda na lei, jejuando, subindo o monte, confiando no teu batismo, você não tem justificação. O sangue de Cristo que nos justifica de todo o pecado. Você que confia nas obras que você pratica, você permanece nos seus pecados. Porque você serve de lei para você mesmo. A palavra diz, quando os gentios que não têm lei procedem de conformidade com a lei, serve eles de lei para si mesmo. Então, o problema do sofrimento da igreja é a pregação da lei. A igreja tem que pregar Jesus Cristo ressuscitado, ensinar você a se desviar do mal, abandonar as obras da carne, morrer para o mundo, ter uma vida em santidade para Deus. Então Deus receberá você como filho, receberá você como povo de Deus. E então você verá a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Você vai sentir segurança, você vai sentir paz. O mal que está no mundo não vai te atingir. E devido à tua vida em santidade, Deus ele guardará também toda a tua família. Pode acreditar, porque isto é bíblico. 17. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Aí ele faz uma pergunta. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Cristo destruiu a lei. A igreja vem, pega a lei e coloca na igreja para o povo praticar. Então o povo se torna transgressor da lei. E o povo judeu já invalidou as bênçãos por andar na lei. E hoje as igrejas estão ensinando o povo a invalidar tudo que foi feito em Jesus Cristo. Ensinando o povo a praticar a lei que já foi destruída na cruz, já foi tirada do nosso meio. E o povo está aí praticando. 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha o 21, o último versículo. Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Irmão, recapitulando tudo. Você, quando entra nessas igrejas, eles vão te ensinar a lei, que é a sabedoria humana. Muitas estão querendo tirar o teu dinheiro através da pregação da palavra. Mas a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais. Deus, ele nos deu as bênçãos para que você não vá para a igreja buscar bênção. Deus não quer corrupto. Imagine um parente seu indo à tua casa só por interesse, para comer o que você tem, para pedir dinheiro emprestado, pegar teu cartão para ele usar. Mas esse parente não gosta de você. Você vai querer esse parente na tua casa? Deus não quer um povo na igreja atrás de bênção. Por isto, Deus já nos abençoou em tudo. E conforme você anda na graça, que é o sacrifício, essas bênçãos vão se materializando na tua vida. E você vai vendo a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Então, as nossas igrejas, elas estão pregando a lei, sacrifícios, obras que já foram validadas por Cristo. Os pregadores não são maus. Tem muito homem de Deus bom, muito homem de Deus sério, que amam a Deus, que amam a palavra, que amam o povo. Só que eles fizeram um curso teológico e agora eles estão pregando sabedoria humana. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que o evangelho ele não recebeu de homem nenhum. Ele recebeu do Espírito Santo. Uma pessoa que faz um curso, ele vai pregar sabedoria humana e invalidar Jesus. E o resultado é você fazer o que eles pregam e você não vai ver Deus na sua vida. Então faremos outros vídeos explicando para que você tenha conhecimento. Porque Deus fala lá em Oséias, o meu povo sofre porque falta conhecimento. E a arma mais poderosa que você pode ter é o conhecimento. Porque quando você conhece a verdade, você se liberta. Você sabe qual é a igreja que Deus está e qual é a igreja que Deus não está. É o homem que está pregando. Então fique com essa palavra, que o Espírito Santo ilumine cada vez mais tudo que você ouviu, que ele esclareça no teu coração que você tem que praticar as obras que Cristo praticou no Espírito. Não obras da lei, obras de bênção, abençoar o povo, socorrer o necessitado, dividir o seu alimento. Essa é a nova aliança. Depois falaremos um pouco sobre a nova aliança, que ninguém está vivendo. Então fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.